Você tem facilidade de receber as pessoas na sua casa? Isso é comum? Como é, afinal, a tua hospitalidade? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado aí pelos comentários que estão deixando justamente em cada um dos vídeos. Sabe que isso, além de trazer a importância de nós assimilarmos o conteúdo, passar o testemunho para outras pessoas, também os canais aí de cada rede social entende essas interações como um interesse pelo conteúdo, e à medida que as pessoas respondem com interesse ao conteúdo, lógico, eles espalham, porque assim eles conseguem alcançar mais pessoas e aquilo que é justamente a renda, né, no caso deles, em relação ao vídeo, vai crescendo. Então, isso é um mecanismo que aí o logaritmo, né, das redes sociais vão entender. Então, sempre use também os comentários para ajudar também a alavancar, a crescer também os vídeos, né, e o evangelho que nós vamos aqui trabalhando. Bom, a palavra que hoje eu quero meditar com vocês está em Gênesis, capítulo 18, versículo 1 ao 15. Diz assim: Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão, junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé. Perto dele, assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra. É muito interessante como a tradição da igreja, né, os santos padres, né, aqueles que vão justamente aprofundar nesse conhecimento teológico já no início da igreja, eles olham para esta dimensão desses 3 que são acolhidos e vem ali o jogo da trindade. Você vai perceber ao longo justamente do texto que esses 3 parecem um, ou seja, eram 3 que eram um. E ali você vai percebendo esta trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que ao mesmo tempo é um único Deus. Então esse jogo vai aparecendo aí. Ok. Então Abraão viu esses 3 homens de pé perto dele, assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra. E disse: Senhor, se ganhei tua amizade, peço que não prossigas viagem sem parar junto de mim, né, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés, descansarei debaixo da árvore, farei servir um pouco de pão para refazer as vossas forças antes de continuar a viagem. Pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. E eles responderam: Faze como disseste. Abraão entrou logo na tenda, onde estava Sara, e lhe disse: Toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores e deu ao criado, para que preparasse sem demora. A seguir foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam, e eles lhe perguntaram: Aonde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: Voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Ouvindo isso, Sara pôs-se a rir da entrada da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos e muito avançados em idade. Para ela já havia cessado o período de regular das mulheres. Por isso Sara se pôs a rir em seu íntimo, dizendo: Acabada como estou, terei ainda tal prazer, sendo meu marido já velho? E o Senhor disse a Abraão: Porque riu Sara, dizendo consigo mesmo: Acaso ainda terei um filho, sendo tão velha? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? No ano que vem voltarei por este tempo, e Sara já terá o filho. Sara prostrou-se, dizendo: Eu não ri, pois estava com medo. Mas ele insistiu: Tu ristes. E é interessante esse jogo aqui, onde nós temos que
no evangelho anterior de ontem, Abraão riu. Hoje, Sara riu. Como vocês sabem, o nome Isaac, né, é Deus riu, ou seja, é aquela velha piada, né, como se dissesse o bom humor de Deus, né, ou seja, eu ri por último, né, quem ri por último ri melhor. Então, como Isaac é Deus riu, então Abraão riu porque era impossível, Sara riu porque era impossível, Deus dá a Isaac e aí ri também, como se estivesse rindo de tudo isso que vai sendo ocasionado diante das dificuldades que geralmente nós colocamos obstáculos e vemos o impossível perante os nossos olhos. Algumas vezes eu penso que Deus vai rir conosco, muitas vezes, por aquilo que nós mesmos estabelecemos como barreira e nem sequer precisava, que nós não acreditamos naquele impossível, mas Deus vai realizando. Mas aqui eu quero destacar o seguinte: bom, Abraão, ele faz de tudo para acolher estes homens. Ele vai justamente se pôr depressa, vai atrás de Sara para fazer uma parte da comida, vai atrás dos seus criados para preparar toda a parte da carne. Ele coloca tudo rapidamente, coloca tudo ali para que eles possam comer, fica de pé na atitude daquele que serve. Ou seja, ele é de uma hospitalidade incrível. E ao receber justamente aquelas pessoas como se estivesse recebendo o próprio Deus, assim ele recebe a promessa. Assim é confirmada mais uma vez a promessa. É na hospitalidade que nós também trazemos graça sobre a nossa vida. Porém, hoje é esse desafio, afinal de contas, hospedar alguém é um processo onde nós corremos um sério risco contra a violência que está em volta de nós. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais, o nosso individualismo, vai correndo o risco de nós não termos mais pessoas nas nossas casas. Sabe, aquele vizinho, aquele amigo que te visita, quase todo mundo pode ressoar, vamos dizer assim, a mesma frase: eu não tenho tempo, não consigo ir. E agora, com tudo online, as coisas ainda estão se tornando mais difícil a hospitalidade. Mas como é gostoso, acho que todos nós já vivemos isso. Eu, como padre, tenho justamente uma graça de viver isso inúmeras vezes, onde as pessoas me acolhem com tanto amor, com tanto carinho, um zelo por aquilo que é comido, um zelo com aquelas pessoas, né, que vai junto comigo, o zelo por aquilo que é justamente dar uma certa comodidade. É bonito demais. Acolhe-me como acolhem o próprio Cristo. Como seria bonito se isso fosse uma realidade em todos os lares, onde nós pudéssemos acolher uns aos outros